pessoal, boa tarde ou boa noite, quando vocês estiverem vendo essa apresentação. Então, eu quero discutir com vocês um pouquinho as atividades que a gente fez até aqui. Algumas eu discuti exaustivamente em sala, então eu não vou discutir aqui de novo, eu vou liberar para vocês as notas agora dessas atividades. Quando esse curso é presencial, eu costumo fazer uma prova com os alunos, uma prova prática e uma prova teórica. Dessa vez eu não fiz, mas a gente fez um relatório a mais do que costumava fazer. Eu acho que ainda fica faltando alguma coisa, mas enfim, vamos lá. A primeira atividade que vocês fizeram foi de elementos finitos, né, em que a gente tinha uma estrutura que a gente tinha que simular e discutir, né? Então era essa estrutura de treliça, barras de 1 metro, o nó aqui completamente engastado, então ele não podia se mover nem um pouco. Esse outro nó engastado verticalmente, mas com um rolamento, então ele pode se mover ao longo desse eixo horizontal aqui, que eu vou chamar de X, né? E uma força de 10.000 newtons para baixo, atuando nesse sistema, composto de barras de aço, né? Então, o que vocês devem ter visto ali no Abacus era esse tipo de distorção, né? Então, os pontos de acúmulo de distorção, de deslocamento, são os pontos mais próximos da força aplicada e livres, né? Que é aqui o nó 3. Mas mesmo assim, notem que esse deslocamento, se a gente está usando unidades do sistema internacional, ele é muito pequenininho, né? Da ordem de milímetros aí, pouco perceptível na verdade, né? O Abacus tem aquele fator de aumento, de deformação, para facilitar a visualização do que está acontecendo. Mas isso, às vezes, é uma faca de 2 gumes, né? Bom, e eu pedia de maneira genérica para vocês discutirem os resultados, né? O pós-processamento, que faz parte de toda a simulação computacional em engenharia, né? Então, além de ver se as deformações ocorrem nas regiões em que a gente espera que elas ocorram, a gente podia analisar as forças de reação. Então, a força de reação aqui em X, no caso, a gente vê que a maior está aqui no nó engastado, né? Só que essa força é de 10 a menos 12, ou seja, ela é numericamente nula, né? É muito pequenininho mesmo. Então, não tem força de reação ao longo da direção X, né? Já na direção Y, então a gente está aplicando uma força de 10.000 newtons para baixo aqui no nó 3, e a gente vê que surge uma força de reação de 5.000 newtons positiva no nó 5, e também positiva nesse nó aqui, que era o nó 4. Né? Então, 5.000 para cima aqui, 5.000 para cima aqui e 10.000 para baixo aqui. A soma das forças de reação com a força externa se anulam, porque o sistema está em equilíbrio, né? De novo, isso tudo faz parte do pós-processamento que a gente tem que fazer. Ainda podia fazer uma discussão de tensões, né? Eu pedi para vocês fazerem uma discussão de tensões. Então, nesse caso, obviamente, os elementos que menos deformam são os elementos que mais sofrem, que mais têm tensão sobre eles, né? Então, a gente vê que as barras 3, 7, 6 e 2 deformam muito mais do que as barras 4, 1 e 5. Então, as barras 4, 1 e 5 vão ter uma maior tensão, enquanto as barras 2, 6, 3 e 7 vão sentir uma tensão menor, né? Na segunda parte desse exercício, eu pedia para vocês mudarem a malha para 0,5
o tamanho médio dos elementos e ver como é que alterava, né? Era uma pegadinha. Então, muitos de vocês identificaram isso, alguns souberam interpretar e outros nem tanto. O que acontece aqui, pessoal, é que quando a gente escolhe uma malha mais refinada para esse tipo de problema, a gente está colocando nós que tem graus de liberdade em x e em y, onde não deveriam existir graus de liberdade. Então, eu estou fazendo uma análise de elementos finitos linear, ou seja, não existe esse tipo de deformação, né? Se eu quisesse usar um outro modelo consecutivo, que não a lei de Hooke, né? Se eu quisesse usar um regime plástico, isso é algo que eu discuto no curso de elementos finitos, aí tudo bem, eu poderia ver esse tipo de deformação. Só que aqui eu não estou usando uma aproximação plástica, né? Então não importa a força que você colocar aqui, o ábacus nunca vai mostrar para você a barra dobrando desse jeito. E você fala, então quer dizer que se eu puser essa força, a barra vai dobrar? Não. Quer dizer que o seu cálculo está errado, né? Porque você colocou graus de liberdade onde não havia graus de liberdade. Então é claro que o sistema relaxou as tensões a qual ele estava sujeito, dobrando esses nós. Então isso daqui é como se fosse uma barra com uma dobradiça, né? E aí quando a gente aplica a tensão, essas dobradiças é que se deformam ao invés de deformar as barras rígidas, né? Então, era isso que eu queria que vocês respondessem, né? Muitos responderam corretamente, alguns não, alguns nem fizeram. Mas o ponto é para vocês tomarem cuidado com aquela afirmação que a gente ouve com muita frequência quando a gente está discutindo elementos finitos, é que uma malha mais refinada, uma malha com elementos menores, sempre vai resultar em resultados menores. Isso não é verdade. Isso é verdade quando você tem um contínuo, né, tipo uma placa, um bloco ou o que for, e você divide ele em elementos menorzinhos. Agora, quando você tem uma estrutura de barras ou de vigas, isso não é verdade. Então, os seus nós têm que representar graus de liberdade reais do sistema. Bom, legal. O segundo problema de elementos finitos que vocês fizeram, e era para entregar junto, né? Era um problema então de fluxo de calor numa barra com o extremo externo a temperatura de 50 Celsius, o extremo do orifício interno a 0 grau e uma fonte de calor interno no sistema, né? Então a gente queria ver como é que a temperatura se distribuía e o fluxo de calor também. Essas imagens aqui eu tirei da lista de uma colega que fez bonitinho. Bom, com a malha de tamanho médio dos elementos 0,25 e interpolação linear, visivelmente o resultado é muito ruim para a temperatura. A gente vê esses bicos aqui que não são nada físicos, né? Então a gente sabe que no mundo real as curvas de temperatura, né, de isotemperatura, elas jamais seriam assim abruptas, né? Calor é energia e ele com certeza não faz curvas em 90 graus como a gente vê aqui nesses picos. Então esse resultado é muito ruim e aqui para o fluxo de calor também temos um resultado muito ruim. Quando a gente pega a mesma malha e faz uma interpolação quadrática, o resultado melhora dramaticamente, né? Então, mesmo com uma malha relativamente grosseira, a interpolação quadrática já resulta para a gente num resultado de muito melhor qualidade. Agora, aqui no gráfico de fluxo de calor, a gente continua vendo aqui os bicos
que não são físicos, né? Então a gente espera que o sistema seja extremamente simétrico e ele claramente não é. Claramente não é. Então eu pedi para vocês melhorarem a malha, fazerem interpolação linear, interpolação quadrática, né? Na verdade aqui eu coloquei quadrático, mas essas são interpolações. Essa aqui é quadrática e essa é linear. Então, quando a gente diminuiu a malha, o resultado para a curva de temperatura ficou muito bom mesmo, de maneira visual. E para a curva de fluxo aqui ele também parece mais azoado, né? Então a gente vê ainda algumas curvas aqui, que não é muito claro se elas são físicas ou não, mas essa auréola vermelha aqui, que significa o grande fluxo de calor que ocorre aqui no orifício da placa, que está a 0 grau, né? Lembrando que a área externa está a 50 graus. Então, esses resultados são bem plausíveis, né? E quando a gente vai para uma malha ainda menor, mesmo com a interpolação linear, os resultados ficam bons, né? É importante dizer que, como a gente vê aqui na malha de 0,25, normalmente a variável dinâmica principal, que no caso aqui é a temperatura, ela converge mais rapidamente do que a sua derivada, que no caso é o fluxo, né? E quando a gente tem um problema de tensão-deformação, a variável dinâmica principal é a deformação e a derivada dela é a tensão. Então é importante a gente ter isso na cabeça, que no método de elementos finitos, a convergência da variável dinâmica principal é mais rápida do que a convergência da derivada dela. Então, se o que eu quero saber é fluxo de calor, ao invés de temperatura absoluta, eu preciso tomar cuidado. Porque se você fizer a sua análise para temperatura e falar essa malha aqui já está convergida e aí sai fazendo análises de fluxo, você pode estar com resultados que são imprecisos ainda, né? E da mesma forma, quando você tem tensão e deformação, né? Então a gente em geral quer saber qual é a tensão numa barra para saber se a estrutura vai colapsar ou não. E se a gente faz a otimização da malha de elementos finitos pensando em deformação, a gente às vezes vai obter uma resposta insatisfatória para a tensão. Então isso é importante, tá bom? Eu ainda pedi, e isso alguns alunos fizeram, quer dizer, eu pedi para vocês olharem ali no reports. Então, por exemplo, pega esse ponto aqui e vê qual é a temperatura nele, pega esse mesmo ponto aqui e vê qual é o fluxo nele, aí vê um outro ponto perto, vê a temperatura e o fluxo, para vocês fazerem com uns 3, 4 pontos aqui, para terem uma noção mais quantitativa, né? Porque isso daqui que a gente está vendo é um desenho bonitinho, mas o método de elementos finitos é muito mais do que desenho, e engenheiros precisam de números, né, pessoal? Então, não pode ser só no olhômetro também, né? E poucos fizeram essa análise, alguns fizeram, né? Mas essa é a análise mais qualitativa e mais precisa. Não basta só a gente olhar esses desenhos. Bom, o exercício do Haskala, que eu pedia para vocês... bom, o exercício depois de dinâmica molecular, a gente começou com o exercício do NanoHub, para ver o calor latente de fusão do polietileno. Eu fiz uma aulinha para isso e a ideia daquele roteiro era mais vocês se familiarizarem com o NanoHub do que qualquer outra coisa. Ele era muito simples,
A maioria de vocês obteve o resultado correto, né, de acordo com o que era esperado. Alguns erraram, mas isso não é tão importante, porque eu queria mais que vocês vissem como funciona, tivessem uma ideia. Depois a gente fez uma simulação com o Ascalap, um sólido de Lennard-Jones, e eu pedi para vocês identificarem a temperatura de transição de fase, ou seja, a temperatura em que esse sólido de Lennard-Jones se liquefaz. Se vocês fizeram as simulações e fizeram os gráficos do potencial interatômico, né, vocês devem ter obtido algo parecido com essa curva aqui que eu estou mostrando, né? Então, o maior indicativo aqui de uma transição de fase seria a 70 Kelvin, que a gente vê a curva saindo mais ou menos do mesmo patamar em que a gente tem em 65 Kelvin, mas eventualmente transpassando essa energia e crescendo de maneira mais ou menos monotônica, né? Chegando muito perto da curva de energia que a gente tem a 75 Kelvin. Bom, esse seria o primeiro palpite, mas a gente teria que olhar se a energia total é conservada. Então, se a gente olha aqui 60, 65 e 70 Kelvin, a energia total é relativamente conservada, tá? Aqui no gráfico de 70 Kelvin a gente vê que a energia parece começar a crescer aqui, querer começar a crescer. Então talvez se a gente deixasse o tempo de simulação um pouco maior, essas simulações aqui eu fiz para 50 nanosegundos, que é um tempo curto, a gente não está vendo essas curvas divergindo. Então o melhor palpite para a gente estimar a energia de fusão desse sólido de Lennard-Jones, isso poucos fizeram, seria pela diferença. Então eu não pegaria a média dessa curva azul toda, eu pegaria a média a partir dessa região aqui onde ela parece ter estabilizado, e a mesma coisa para a curva de 75 Kelvin, eu pegaria a média aqui no terceiro terço da curva e subtrairia, né? E aí pode fazer os cálculos aí indicados no roteiro do NanoHub. É igual, né? A diferença é que aqui o número de átomos é igual em ambos os casos, 256 átomos que a gente tinha, né? Bom, alguns alunos ainda fizeram uma discussão baseadas nas imagens, alguns até notaram, olha, esse aqui é um sólido de Lennard-Jones, o argônio, um gás nobre, então provavelmente ele também vaporiza nessa faixa de energia que a gente está vendo, e alguns confundiram o momento em que o sistema vaporiza com o momento em que ele liquefaz, né? Alguns poucos, eu acho que 1 ou 2 alunos fizeram a discussão em termos do comprimento de ligação, né? E isso é legal. Então, se você pega a 50 Kelvin, ali no Ascalap, você podia estimar o comprimento de ligação médio entre os átomos de argônio, né? Então, a 50 Kelvin, ele era da ordem de 4,66 Angstrom, indicando que o sistema está realmente no estado sólido ainda. A 60 Kelvin, essa distância de ligação já muda bem, né? Ela quase que dobra para 7,18 Angstrom. Então, seria isso um indício de liquefação? Aí, se a gente vai para 65 Kelvin, o parâmetro de rede diminui de novo, né? Para 70 Kelvin ele diminui ainda mais, e aí para 75 Kelvin ele começa realmente a crescer muito, né? Então, esse método aqui é admitidamente pouco preciso para a gente identificar essa
essa temperatura de fusão do sólido de Lennard-Jones. Mas eu achei legal os alunos tentando fazer análises aí, mas não análises apenas qualitativas no olho, né? Fazer análises quantitativas mesmo, né? Então, se a gente junta isso tudo aqui, o melhor palpite continua sendo que a temperatura de fusão acontece em 70 Kelvin, né? E o sistema está bastante instável aí perto dessa temperatura. Então, talvez se a gente deixasse ele relaxar ainda mais tempo, esse valor aqui de parâmetro de rede, de distância argônio-argônio aumentasse. Lembrando que isso é uma média também, não é um valor instantâneo, né? É uma média ao longo do tempo de simulação. Então, legal. Depois a gente mexeu com o programa MD1, né? E na primeira parte a gente gerou ali o arquivo de estrutura cristalina, de novo um sólido de Lennard-Jones, e a gente otimizou o parâmetro de rede desse sólido de estrutura cúbica de face centrada, né? E acho que todo mundo fez uma curva bem parecida com essa aqui, de energia em função de parâmetro de rede. Então a gente vê aqui que o mínimo está entre 1.6 e 1.5, né? E o próprio programinha Cristal falava pra gente que o mínimo estava em 1.54 alguma coisa ali, 548, né? Então alguns alunos ainda fizeram mais umas simulações aqui em torno de 1.548 e adicionaram esse ponto à curva. Isso é muito legal, né? E aí compararam com a curva padrão do potencial de Lennard-Jones, vendo a simetria dos resultados, né? Então a nossa curva aqui do MD1, na parte repulsiva, ela é muito menos íngreme do que no gráfico padrão de Lennard-Jones, mas ainda assim, de maneira geral, ela tem a mesma cara, né? Aí depois pedia para vocês estimarem, discutirem, né, os parâmetros sigma e epsilon do potencial de Lennard-Jones, estimar a energia interatômica desse material. Então, bom, aí a discussão que eu queria que vocês fizessem, a gente discutiu isso em aula, é ver que no ponto de mínimo você vai ter a derivada da energia em função da distância entre os átomos como sendo zero, é um ponto de mínimo, né? Então, se a gente deriva essa expressão da energia de Lennard-Jones, no ponto de mínimo igual a zero, a gente vai chegar aqui, esse raio de equilíbrio entre os átomos vai ser a raiz sexta de 2 multiplicado pelo parâmetro sigma, né? Substituindo esse parâmetro, esse raio de equilíbrio no ponto de energia mínima, então a gente obtém que a energia mínima ela vale exatamente menos esse parâmetro epsilon, né? E aí vocês tiraram do gráfico de vocês o raio de equilíbrio, podiam tirar o sigma a partir daí, e vocês tiraram o epsilon diretamente da energia do gráfico, né? Então era essa a discussão que eu esperava que vocês fizessem. Bom, tinha ainda a lista seguinte de dinâmica molecular, que eu estou terminando de corrigir, espero liberar as notas para vocês ainda amanhã. Então esse a gente discutiu com cuidado em sala, né, pessoal? Que era primeiro o problema 3 ainda do roteiro do MD1, né, em que a gente variava o passo de integração, mantendo o tempo total de integração igual.
E a gente fazia os gráficos de temperatura, energia cinética, potencial, total e pressão em função do tempo. Né? Então, ainda teve esse problema 2, que a maioria não teve problema, então aí era mudando o tamanho da célula, né? De 111 até a 777, isso a gente discutiu também com cuidado, né? A maioria de vocês chegou à conclusão que uma célula 444 era a escolha mais segura para fazer, né? A célula 333, ela dava resultados razoáveis, exceto para a pressão. No caso da pressão, ela mantinha uma pressão menos constante. Né? Bom, o problema 3 e o problema do roteiro seguinte, eu tenho uma aula gravada com vocês, que isso tudo está lá muito bem explicado, então eu não vou voltar a isso, mas as notas eu libero ainda hoje ou amanhã. Bom, pessoal, então é isso. Falta apenas agora vocês entregarem o roteiro de DFT e depois o seminário de fim de curso de vocês, né? Então é isso que eu queria discutir com vocês hoje. Eu estou à disposição, as notas eu vou publicar no dia, com base na atividade de vocês, e estou à disposição para quem quiser discutir qualquer coisa, tá bom? Obrigado, até mais.